Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez, graças ao Senhor, estamos aqui para mais uma meditação no nosso livro que estamos lendo nas sextas-feiras, que é o livro de Números, do irmão MacIntosh. Entramos no capítulo 12 e vamos dar seguimento à leitura. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, qualquer pensamento que tiver pode estar interrompendo, trazendo. E os demais que tiver dúvida, as irmãs, pedir para poder voltar alguma leitura, pode estar ficando à vontade. Vamos lá. A breve sessão do nosso livro, que abordaremos agora, pode ser vista em dois aspectos distintos. Em primeiro lugar, é típica ou dispensacional. E, em segundo lugar, moral ou prática. Na união de Moisés com a mulher etíope, temos um tipo daquele grande e maravilhoso mistério, a união da igreja com Cristo, sua cabeça. Este assunto nos foi apresentado em nosso estudo do livro do Êxodo, mas o vemos aqui, sob uma luz peculiar, como aquele que evoca a inimizade de Arão e Miriam. Os atos soberanos da graça despertam a oposição daqueles que se baseiam no relacionamento natural e no privilégio carnal. Baixa mais um pouquinho aí. Sabemos, pelos ensinamentos do Novo Testamento, que a extensão da graça aos gentios foi o que sempre suscitou o ódio mais feroz e terrível dos judeus. Eles não aceitaram, não creram nela, nem sequer ouviram falar dela. Há uma alusão muito notável a isso no 11º capítulo de Romanos, onde o apóstolo, referindo-se aos gentios, diz: porque assim como vós outrora não crestes em Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela incredulidade deles, assim também estes judeus agora não creram na vossa misericórdia, ou na misericórdia para convosco, para também alcançarem misericórdia. Está em Romanos, capítulo 11, 30 e 31. Veja grego. É precisamente isso que apresentamos tipicamente na história de Moisés. Ele, primeiramente, apresentou-se a Israel, seus irmãos, segundo a carne, mas eles, em incredulidade, o rejeitaram. Eles o rejeitaram e não o quiseram. Isso se tornou, na soberania de Deus, a ocasião de misericórdia para com o estrangeiro, pois foi durante o período da rejeição de Moisés por Israel que ele formou a união mística e típica com uma noiva gentia. Contra essa união, Miriam e Arão falam no capítulo anterior. E sua oposição traz o julgamento de Deus. Miriam se torna leprosa, uma pobre criatura contaminada, um objeto apropriado de misericórdia, que flui para ela através da intercessão
daquele contra quem ela havia falado. O tipo é completo e muito impressionante. Os judeus não creram na gloriosa verdade da misericórdia para com os gentios. Portanto, a ira caiu sobre eles até o fim. Mas eles serão introduzidos aos poucos com base na simples misericórdia. Assim como os gentios entraram. Isso é muito humilhante para aqueles que buscavam se firmar na promessa e no privilégio nacional. Mas assim é na sabedoria dispensacional de Deus, cujo próprio pensamento extrai do apóstolo inspirado aquela magnífica doxologia. Não sei se eu pronunciei certo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Chegamos ao significado típico do nosso capítulo. Vejamos agora seu significado moral e prático. E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da etíope com quem eles se casaram, pois ele se casara com um etíope. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu? Ora, Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. E de repente o Senhor falou a Moisés, a Arão e a Miriam: sai, vós três, à tenda da congregação. E os três saíram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs-se à porta da tenda, e chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se houver entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão, me farei conhecer a ele, e em sonho lhe falarei. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falarei boca a boca, aparentemente e não por enigmas, e ele verá a semelhança do Senhor. Porque, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Sobe mais um pouquinho. A nuvem se retirou de sobre o tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. Então Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Romanos 12, do capítulo 1, do verso 1 ao 10. É algo gravíssimo para qualquer um falar contra um servo do Senhor. Podemos ter certeza de que Deus lidará com isso, mais cedo ou mais tarde. No caso de Miriam, o julgamento divino desceu repentina e solenemente. Foi um erro grave, sim, foi uma rebelião declarada, falar contra aquele a quem Deus tão notavelmente elevou
e revestiu com uma comissão divina, e que, além disso, na própria questão da qual se queixava, agiu em plena consonância com os conselhos de Deus e forneceu um tipo daquele mistério glorioso que estava oculto em sua mente eterna, a união de Cristo e a Igreja. Mas, em todo caso, é um erro fatal falar contra o mais fraco e humilde dos servos de Deus. Se o servo cometeu um erro, se estiver em erro, se tiver falhado em alguma coisa, o próprio Senhor lidará com ele. Mas o que os conservos temem cuidado com a forma, lê de novo. Mas que os conservos tomem cuidado com a forma como tentam resolver o problema, para que não sejam encontrados como Miriam, intrometendo-se para seu próprio prejuízo. Vai subir. É muito terrível ouvir, às vezes, a maneira como as pessoas se permitem falar e escrever sobre os servos de Cristo. É verdade que é verdade que estes últimos podem dar motivo, podem ter cometido erros e manifestado um espírito e temperamento errados, mas devemos confessar que sentimos ser um pecado terrível contra Cristo, falar mal de seus queridos servos. Vou ler de novo. Mas devemos confessar que sentimos ser um pecado terrível contra Cristo, falar mal de seus queridos servos. Certamente devemos sentir o peso e a solenidade destas palavras, porque então não temestes falar contra o meu servo. Pode subir. Estava aqui pensando em relação ao que o irmão acabou de ler e pesquisando aqui eu achei essa passagem aqui em Tiago. Deixa eu partilhar aqui com os irmãos. Tiago 4:11. Engraçado que quando o irmão Alexandre estava tratando lendo a questão de Miriam e Moisés, e isso pode acontecer por fraqueza ou por falta de vigilância, ou até mesmo por não estar olhando com nossa atenção ao Senhor. Aí, em Tiago 4:11, diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal quem fala mal de um irmão, um momento.
Voltando aqui, vamos começar. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Aí é a questão de nós estarmos nos julgando, porque o Senhor, ele trata para o aperfeiçoamento dos santos, tanto individualmente como em assembleia. É tanto que os irmãos sempre falam, né, que quando nós estamos congregados ao Senhor, reunidos, ali é o Senhor de todos. Mas quando saímos para nossas vidas cotidianas, ali é o Senhor individualmente de cada irmão. E aqui não é aquela questão de, do, de ter dois ou três testemunhas para confirmar algo que o irmão esteja fazendo de errado, né? Como posso dizer, pode ser até um ciúme, como a gente até leu no estudo, ou de achar mesmo como que pode ser pode ser mais do que o outro irmão. E a palavra diz para nós cristãos que a gente deve considerar um maior do que nós, né? Não assim como é na religião, né? Que coloca lá a pessoa num pedestral, mas considerar esse irmão em amor superior a nós, né? Até aqui, irmão. Acho muito interessante também a gente não confundir as coisas, né? Que um assunto pode confundir o outro. Estou falando no caso do julgamento que nós devemos ter da doutrina, ou seja, da má doutrina em observância da sã doutrina. Quando em Coríntios 14 fala em dois ou três os outros julguem, a gente não está julgando o irmão, a gente está julgando o que está sendo falado, o que está sendo pregado, o que está sendo ministrado, que pode estar dando um nó, pode estar bagunçando a cabeça de alguém, né? Essa questão. Uma hora julga, outra hora não julga, né? Então, para que fique bem claro, né? Aqui está falando de outro aspecto, né? De a gente julgar o irmão. A gente sempre fala, né? Que a Bíblia, o Senhor Jesus, não nos deu o direito de julgar as intenções de nossos irmãos, né? As intenções do coração dos nossos irmãos, né? Ou daquele que professa ser irmão. Mas a gente julgar comportamento, a gente julgar doutrina, né? A gente julgar a obra dessa pessoa, né? Então, é para que a gente organize os pensamentos, e uma coisa, outra coisa. A gente julga pecado, né? A Assembleia tem a responsabilidade de julgar o pecado, né? E tratar desse pecado com disciplinas, uma delas pode ser até colocar esse irmão para fora de comunhão, mas isso não nos dá o direito de sair falando mal do nosso irmão, né? Nós devemos sofrer o dano, porque quando um membro padece, todos padecem,
e em oração, né, junto ao Senhor, pedir para a restauração desse irmão, que toda disciplina visa restauração. Então, nós devemos estar também incumbidos em oração para que esse irmão seja restaurado. E não saindo por aí falando que o irmão é isso, o irmão é aquilo. Isso é falar o mal, isso é falar mal, né? A gente trata entre família, lava a roupa suja e o que a gente tem que fazer, eu acho que é uma responsabilidade de todo membro do corpo, é orar para que aquele membro do corpo seja restaurado, porque quando um membro está funcionando mal, né, todo o corpo sente, né, falando de uma forma restrita, assim, né, que todo o corpo está sentindo essa disfunção generalizada, mas nós, graças ao Senhor que estamos reunidos ao nome do Senhor, que estamos nesse terreno, né, a gente procura julgar aquilo que está nessa esfera, digamos assim, menor hoje de testemunho. Testemunho. A gente não tem como estar hoje, no cenário hoje, né, tratando de toda a, a deficiência que existe no corpo de parte, né, dos irmãos, mas a gente, em comunhão, no terreno de comunhão, a gente, dentro dessa comunhão, dessa esfera do terreno de reunião, a gente procura, né, fazer da forma que o Senhor nos pediu, segundo a tua palavra, e orar pela restauração daquele irmão e não ficar falando mal. E o irmão Jefferson trouxe algo interessante, né? A questão da acepção de pessoas, às vezes, pode nos levar a falar mal de A, de B ou C, né? Na Assembleia. A gente gosta mais desse, talvez não goste mais do jeito daquele, e aí ficar falando, né? Isso é falar mal também, né? Acredito que seja. Né? Até aí um adendo aí no que o irmão Jefferson falou, e a gente é prestar atenção nessa questão do julgamento, né, de diferenciar os tipos de julgamento, né, para não confundir as coisas. E vale ressaltar que a questão de Moisés, Arão e Miriam, o próprio Senhor veio falar e um puxão de orelha, né? Uma correção que eu só posso falar por mim, né, irmãos? Talvez eu não suportaria, né? Talvez desfalecesse, porque a lepra, a pessoa tinha que estar separada, né, da família, dos entes queridos. E mas o que eu queria realmente trazer de mais importante nisso que foi lido foi que o próprio Moisés, que é o exemplo que nós devemos ter de estar interceder, né? O próprio Moisés intercedeu pela irmã. E são nas perseguições, nos levantes, sejam por indiferenças ou invejas, que nós devemos tomar o exemplo de quem tanto sofreu, que é o Senhor Jesus. Não é fácil, mas
quem mais foi perseguido, quem foi mais traído, rejeitado. E por isso hoje podemos dar graça. Que ele enxertou um povo que não era seu povo. Mas isso aí é outro assunto. Queria fazer mais só um complemento aí, sobre o que o irmão Jefferson acabou de falar aí. Uma coisa interessante que a gente observa, né? Porque quando um filho de Deus ele erra, ele ainda é bem-aventurado, porque tem a correção, né? Deus corrige, repreende. E gostaria que o irmão até abrisse aí em Hebreus 12, se fosse possível. Versículo 5 a 9. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendidos. Porque o Senhor corrige a quem ama, corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, irmão, falando aquela passagem de número, né, de Midian e Arão, né? Então a gente observa que Deus demonstrou o amor dele ali, corrigindo eles. E até como o irmão já falou, é uma correção que ao nosso olhar assim não é fácil, né, suportar, mas aqui em Hebreu pede, né, para a gente suportar. E aí eu queria ir mais além, que é o versículo que o irmão acabou de ler agora já passa da mente, que é: se estáis sem correção, não sois filhos, sois bastardo. Então é uma coisa triste, porque se alguém cometer uma atrocidade, falar mal de irmãos, ou até mesmo das dignidades de Deus e não houver resposta, né? É uma coisa triste, é um mau sinal, é um indício de ser um joio. Eu queria até que o irmão, para finalizar, abrisse aí em 2 Pedro, versículo 9, versículo 10 e 11. Leone, 2 Pedro, Capítulo 2, versículo 10 e 11.
Não pode ler aí. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. E o 11 também, irmão. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então, aqui nós observamos o que, irmão? Por mais que um cristão sincero, né, vou trazer assim para o lado cristão, ou até lá mesmo naquela época, sendo sincero diante de Deus, vai ter erro, né? O Senhor vai corrigir, mas nós vemos que vai mais além, né? Existem as pessoas que falam mal de outros irmãos e até das dignidades de Deus. Então é um indício de que se não houver uma correção, se não houver você às vezes observa tanta atrocidade que fala da palavra de Deus e você não vê nenhuma correção. Sendo um cristão verdadeiro, ou seja, sendo trigo, vai vir a reprimenda rápido, né? Como é o caso ali de Miriam e Arão. Porém, se a pessoa fala várias abominações e não tem correção, já é um indício de que ali é um joio. Então foi os irmãos falando aí, eu acabei me lembrando dessa passagem, era só esse comentário aí. Acho que só mais um versículo para corroborar com tudo que os irmãos falaram aí. O irmão Jefferson também citou algo desse versículo. Eu queria trazer para a gente guardar na mente, né, a nossa responsabilidade, a questão de sofrer, né, o dano e perdoar e não sair por aí falando mal, né? Tá em Colossenses, Jefferson 3, 13. 13, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Assim, o irmão trouxe esse versículo, eu já pensei aqui no filho que recebeu a herança, né? E ali é o exemplo de, do pai que fez festa e do irmão que, que de alguma forma desprezava, né, o retorno do irmão. E o retorno de um filho, o sentimento que nós podemos exercer diante de um irmão,
que se arrepende no Senhor. E não é fácil, irmãos, e é raro, infelizmente, né? É como também a Assembleia, quando eu falo em relação à Assembleia, não é algo popular. E, infelizmente, também nesse sentido de que poucos irmãos buscam no Senhor o arrependimento, né? E, mas que aí, nesse caso aí, o que nós podemos também passar para todos aqui presentes é que o Senhor é Senhor também deles, né? Mesmo quando não querem passar a questão da correção de não poder nem sequer abrir a boca ou pedir um hino. Não querer realmente olhar para o Senhor, né? Porque quando existe a correção, é para que o irmão busque o arrependimento, mas se julgando. Então, às vezes, como eu já tinha dito, o que acontece é que muitos irmãos abandonam a Assembleia, né? Isso, como o irmão Alexandre falou, né? Toda a Assembleia sofre, e o Senhor sofre também, muito mais ainda. Mais um versículo, pode ser? Romanos 12, para finalizar. Romanos 12, o verso 19. Todo o contexto de Romanos 12 é lindo e é muito instrutivo com relação a tudo isso que a gente está meditando. E esse versículo diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Uma outra tradução, né? Para ficar mais. É porque, A mim pertence. É, desculpe, Alexandre, é porque a gente lendo assim, a gente pensa que o Senhor, ou o nosso Deus, é um vingador. Se eu não estiver errado, o irmão até explicou que Deus é justo, né? No caso, seria nesse sentido, né? Que Deus julga, que Deus ele exerce aí a plena justiça, né? Não é que é um Deus vingativo, como muitos pintam, né?
Deus exerce a justiça, né? Tem um salmo que diz: balança justa é o do Senhor, né? Que não há engano. Não tem como dizer que o Senhor pesou a mão demais ou não pesou, ou pesou de menos. É nesse sentido. E seu irmão também me corrija, se eu tiver falado algo de errado, me corrija também, irmãos. Pode corroborar Isso, também, isso. irmão? Fica à vontade, Isaac. Só para corroborar aí, Gênesis 50, versículo, acho que a partir do 17. Vai descendo aí, acho que é o 17, a partir do 17. Vai lendo aí, acho que até o 20, 21. Aí. Vai estar dentro do assunto aí, por favor. Pode ler aí. Os irmãos estão me ouvindo bem aí, sem falha? Agora sim. Agora sim, Alexandre. Faltou luz aí, foi? Porque caiu a energia aqui. A George está falando aqui comigo. Pensou que tinha derrubado ele. Faltou energia aqui, tá me ouvindo bem, sem falha? Sim, sim. Tá me ouvindo? Sim, irmão. Ouvindo, sim. Pronto, dá para ler então, né? Então vou ler. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus e de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Só o 17? Pode ir até o 21. Pode seguir até o 21. Ok. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Interessante aí, irmãos, que olha o mal, né, que os irmãos de José, né, fizeram a ele e como ele recebe, né, os seus irmãos. Então ele não ficou falando mal, né, dos irmãos. Muito pelo contrário, né? Ele deixa bem claro que foi Deus, né? Eles maquinaram mal, mas Deus transformou aquilo em bem para todos, né? Para todo mundo. E aí a gente aprende, né, com o princípio desse daí, é que por isso que não devemos falar mal uns dos outros, porque às vezes você não sabe, mesmo aquele irmão falando mal de você ou intentando mal contra você, e se for Deus?
você vai estar falando mal de alguém que Deus está permitindo. Ou que Deus está intentando, aquele mal está vindo, mas Deus está intentando um bem para você mesmo ou para a glória dele. E aí, ao falarmos mal desse irmão, vamos estar lutando contra o Senhor. Então, por isso que tem esse detalhe aí também, que é muito importante, porque às vezes a gente pode passar por uma situação dessa, de alguém estar falando mal, né, de nós, e aí a gente quer se defender, né, porque parece ser justo, né, a defesa, uma vez que eu estou correto, certamente aquela pessoa está ali me afrontando, e aí a gente, por querer se defender, pode ficar falando mal do outro, até com boa intenção, com a intenção de defesa, mas aí você vai achar que está no caminho certo e pode estar no caminho errado ao fazer isso, porque pode ser uma permissão do Senhor, pode ser algo do Senhor para com você ou para a glória dele mesmo, e ele está permitindo aquela situação, e ao falar mal desse irmão, a gente pode estar incorrendo num erro, como é o caso ali do próprio Moisés, né, que vai casar com a mulher, né, que certamente não poderia, era uma mulher que era uma cuxita, né, se não me falha a memória, e aí, então assim, parece que Miriam e Arão estavam corretos ao falar, né, dele, porque era um erro, mas era um servo do Senhor, e eles deveriam ter visto o quanto o Senhor tinha falado, né, diretamente com ele, o quanto ele tinha sido, por assim dizer, o libertador, né, deles mesmo ao tirar do Egito. E mesmo assim eles não levaram em consideração nada disso, só olharam ali aparentemente o erro, né, e foram afrontar, né, não só falaram mal, mas eles afrontaram, né, eles quiseram colocar em xeque a liderança, né, não é só falar mal ali, eles colocaram também em xeque a liderança dele. Então, assim, Deus errou ao colocar Moisés na liderança, então ali, ao falar de Moisés, ele não estava falando só de Moisés, ele estava falando de Deus também. Então Deus errou ao colocar Moisés na liderança, porque eles estavam também questionando isso. Irmãos, eu sei que já passou um pouco do horário, mas eu lembrei de alguns versículos que creio eu que está dentro do que os irmãos estão lendo, que é num capítulo anterior ao capítulo que o irmão Jefferson citou, capítulo 4 de Tiago. Caso capítulo 3, é interessante que Tiago ele trata dessa questão do falar mal, né? Mas no capítulo 3 ele explica, né, o porquê de ser tão pernicioso essa prática. Aí eu vou ver aqui o verso rapidinho. Como o irmão já viu, é do versículo 5 mesmo em diante. Assim também a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos?
assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, é interessante, né? Um exemplo mesmo aqui, o que Tiago ele fala aqui nesse... Só um breve comentário mesmo. Quando ele fala que a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Veja com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Então é interessante porque não é necessário muito para que essa má prática venha a causar um grande mal, né? Por isso que é necessário nós entendermos que o julgamento que nós fazemos, né, que nós temos amparo bíblico para tal, é sempre baseado naquilo que nós encontramos nas escrituras, ou seja, como até o irmão Alexandre falou, nós não julgamos a pessoa em si, mas nós julgamos aquilo que ela praticou, a sua maneira de viver, a doutrina que ela carrega em si. Então nós temos consciência daquilo que nós temos verdadeiramente aprendido. Então, se eu ou qualquer um vier trazendo alguma doutrina estranha, nós devemos julgar isso. E, como nós sabemos, retirar essa pessoa da comunhão para que a má doutrina dela, né, não venha contaminar os outros também. E não só nesse sentido, né, mas na questão moral e etc. também. Então, eu pensei nesses versículos aqui, e só até aqui mesmo. Tudo bem, irmãos e irmãs? Então, 9h11. Alexandre? Beleza, então. Oi. Vou tá... Não, só queria saber se você está aí, mas tranquilo. Vou estar tirando a gravação então, irmãos. Então, se eu permitindo, continuaremos na próxima semana. Já printei aqui, viu, Alexandre, para a gente saber onde vamos iniciar na próxima semana. Vou estar tirando a gravação. Isaac, você pode agradecer em seguida aí, por favor? Vamos?